Meu nome é Tatiana Bicudo, sou procuradora de Justiça e diretora da Escola Superior do Ministério Público. Estou usando óculos de aros azuis, minha pele é branca, cabelos cacheados curtos e olhos castanhos. Visto uma camisa verde e adornos prateados. O motivo de hoje, de estarmos aqui presentes, é para elucidarmos um pouco sobre o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas. Esse programa foi criado por uma lei federal e também estadual no ano de 1999 e ele funciona junto à Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui, para esclarecermos sobre o programa, quem são as pessoas que podem ingressar no programa, como ele funciona, como se dá o ingresso, temos a colega Fernanda Moretti, ela que é promotora de justiça e atua junto ao CAU Criminal, e também Marcos Davanço, ele que é secretário executivo do programa Provita. Então, sem mais delongas, passo a palavra à minha colega Fernanda para que dê início ao evento e peço perdão por ter que me ausentar. Obrigada e bom evento a todas e todos. Olá, eu sou Fernanda Moretti, sou promotora de justiça. Atualmente estou no Centro de Apoio Operacional Criminal e também faço parte do Conselho Deliberativo do Provita. Eu estou trajando uma blusa preta, sou uma mulher branca, cabelos loiros e tenho 46 anos. Ao meu lado está o Dr. Marco Davanço, que fará a apresentação, a explanação hoje sobre o programa. Ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, de onde eu vim também. Tem pós-graduação em Direito Penal, Direito Público, Direitos Humanos. Atualmente é secretário executivo da divisão do Programa Estadual de Proteção às Vítimas e Testemunhas, o Provita, do qual nós falaremos hoje, que faz parte da Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do Estado de São Paulo. Bom, qual é a função desse nosso evento? Nós pretendemos aqui fazer a divulgação do programa. O programa, ele é estritamente importante, principalmente para os operadores do direito. Eu não estou nem falando do quão importante é para as vítimas e testemunhas que têm essa proteção, mas eu estou falando também para os operadores do direito. Por quê? Porque garante a essas vítimas e testemunhas e seus familiares que eles possam contribuir com a verdade dos fatos de uma maneira mais qualificada. Evidentemente, ao longo da apresentação hoje, nós vamos poder ver o quão é importante na proteção dessas pessoas e na recolocação dessas pessoas para que possam viver em sociedade novamente. É muito importante que os colegas, que as pessoas saibam da existência do programa, saibam como procurar o programa, sem se preocupar se aquele caso vai ser elegível ou não para que conste do programa. O que é importante é que as pessoas saibam desse canal para que possam encaminhar essas vítimas, essas testemunhas e seus familiares, que muitas vezes não sabem mais o que fazer, não tem mais a quem procurar. O Provita ele existe há 25 anos e o Marco vai trazer, o Dr. Marco vai trazer aqui informações preciosíssimas sobre ele. De qualquer forma, e antes de dar a palavra ao Dr. Marco, eu falo que o Centro de Apoio Criminal daqui do Ministério Público do Estado de São Paulo está à disposição para receber também essas demandas e repassar para quem possa fazer o melhor encaminhamento ao programa. Então eu agradeço a doutora Tatiana Bicudo pela oportunidade de poder gravar esse evento, eu agradeço demais o doutor Marco pela disponibilidade de estar aqui e ficar esse tempo falando conosco para que nós possamos de fato conhecer o programa e desde já eu passo a palavra. Obrigada. Meu nome é Marco Alexandre Davanço, como a doutora Fernanda disse, sou secretário executivo do Provita, sou homem, 53 anos, branco, cabelo castanho, todo de terno azul bem escuro e camisa branca e gravata coral. E queria agradecer muito a oportunidade de falar um pouquinho sobre o programa, agradecer essa oportunidade que foi dada pela doutora Fernanda e pela escola. A gente precisa divulgar o programa ele é sigiloso, aqui eu vou acabar falando um pouco mais a respeito disso, mas a gente precisa que isso chegue na ponta que eu digo são os operadores, principalmente o Ministério Público. Eu vou fazer uma explanação geral de como funciona o programa e vou tentar abordar temas bem mais específicos, afetos ao Ministério Público mesmo, para que a gente possa estreitar essas relações que já são bem estreitas aí por conta do CAUCRIM, que é um parceiraço nosso,
Se não fosse o Cochrane, a doutora Fernanda, acho que o programa não chegaria a ter esses 25 anos de êxito total na proteção, sem ninguém ter sido atacado. Então vamos lá. O programa foi criado em 1999 por uma lei federal. Logo na sequência, São Paulo criou o programa através de um decreto estadual. Então o que definiu? A lei federal vem, cria o programa e fala, se o Estado quiser executar o programa, ele pode ir mediante convênio. Então São Paulo realmente criou o programa aqui em São Paulo e a gente executa através de uma ONG. Como é que funciona o programa? Na sua estrutura. Eu tenho o Conselho Deliberativo do programa, formados por órgãos públicos e sociedade civil. Hoje estamos em torno de 20 membros desse conselho. E eu tenho a Secretaria de Justiça, que é o órgão que eu faço parte, que é a sede pública do programa, e eu tenho a Secretaria de Segurança Pública, que auxilia o programa na nossa situação, através da Corregedoria e da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil tem a terceira delegacia de proteção à testemunha, doutora Giovana, doutor Vinícius, que ajuda muito a gente lá, que dá um apoio para a gente quando a gente precisa em situações que não demandam uma escolta muito mais ostensiva, e a Corregedoria que atua quando eu preciso de uma atuação mais incisiva, tentando preservar a vida da vítima e da equipe. Então eu tenho esse conselho, que é quem manda no programa, eu tenho a Secretaria de Justiça, que é a face pública, então tudo que entra e sai do programa passa por mim, que sou o secretário executivo, e eu tenho a Segurança Pública, que atua dando um apoio para a gente. Aí eu tenho a equipe do programa é uma ONG, essa ONG foi contratada há 25 anos atrás, em São Paulo é a primeira e a única ONG que executa o programa. A gente tem êxito, como eu disse, desde lá de trás até agora, sem nunca uma pessoa ter sido atacada no programa, e a gente trabalha com sigilo. Essa ONG ela é referência na proteção do Estado de São Paulo, e até no Brasil, pelo tempo que a gente tem de atuação, e porque São Paulo é grande, a gente acaba, por vezes, tendo os problemas de frente com a gente mais rápido. Essa ONG ela atua próximo ao protegido, é ela que vai tentar fazer a reinserção social segura e cidadã, que eu vou falar mais para frente como é que funciona isso, dessa pessoa. E ela é que efetivamente se coloca em risco, mais até mesmo do que eu, que sou face pública, porque ela está ali 24 horas por dia atuando junto com essas pessoas. E assim, a grande maioria dessas pessoas que ingressam no programa são pobres, são pessoas que têm ausência do Estado na vida delas. Então, quando o programa chega e acolhe ela, é uma solução para a vida desses núcleos, dessas famílias, que só quem está no conselho consegue ver. É maravilhoso. E aí eu tenho uma segunda figura que a gente chama de rede solidária de proteção. O que seria essa rede? O programa não consegue atuar sozinho. Eu preciso do Cochrane, eu preciso de um membro do judiciário que faz parte do programa para me apoiar, eu preciso de alguém da defensoria, eu preciso de alguém da OAB, da segurança pública. Então a gente vive dessas relações. Tudo que eu falei aqui faz parte do conselho, mas eu preciso também de pessoas que atuam junto ao protegido, que não fazem parte do sistema de segurança ou de justiça. São pessoas que auxiliam o programa gratuitamente. Um exemplo para vocês é uma criança que está numa escola, eu vou colocar essa criança nessa escola com dados alterados e provavelmente a diretora ou alguém lá de referência vai saber que essa pessoa é uma pessoa que está no programa. Então, essa pessoa faz parte dessa rede solidária. Então, a escola, é hospital, é prefeitura, é órgãos de instituições que tratam de pessoas com drogadição, porque a gente trabalha com sigilo e confiança. O vínculo de confiança entre protegido, programa e rede solidária é que faz o programa dar certo e continuar dando certo, ter dado certo esses anos todos e continuar dando certo. Então a gente tem que preservar a equipe, os protegidos e essa rede solidária de proteção, porque se algum dia a gente tiver a perda disso, talvez a gente tenha a falência do programa. E aí eu vou insistir mais para frente com relação ao sigilo. A gente é muito chato com sigilo, gente. Eu vou explicar por quê. Então é assim que funciona o programa. Então tem a lei federal, o decreto estadual, um conselho deliberativo, as secretarias que atuam auxiliando a gente, uma equipe e a rede solidária. E como atua a proteção em si? Para que serve o programa? A legislação diz que o programa vai atuar na proteção de vítima e testemunha, que sejam vítimas de crimes graves, a ameaça
grave, séria e iminente, não é qualquer ameaça, que não consiga evitar esse risco pelos meios convencionais e o mais complicado, que tem adesão às regras irrestritas, sigilosas de proteção. Então eu vou tentar falar um pouquinho de cada. Primeiro, e tudo isso para que ela tenha a possibilidade de produzir prova no processo com segurança. Então, produção de prova de forma segura e reinserção social segura e cidadã. Por que a reinserção social segura e cidadã para a gente é importante? Esse conselho é o conselho que é paritário entre sociedade civil e órgãos públicos. A gente, na busca no nosso conselho, garantir a produção de prova, mas o principal, por ser um programa de direitos humanos para a vítima, não é apenas direitos humanos para muita gente diz para os humanos, é direitos humanos para a vítima, a gente busca dentro do conselho garantir a produção de prova, garantir tudo isso, mas a reinserção social segura e cidadã dessa família, dessa pessoa protegida. E como é que a gente faz isso? Com a atuação da equipe. Tá? Então, eu tenho que ter um processo crime, onde ele tem a produção de prova. Essa produção de prova aí é mais voltada realmente para o Ministério Público, tem que ser relevante. Porque se for uma coisa que todo mundo sabe, ou eu consiga provar aquilo por outro meio, não tem por que colocar essa pessoa num programa, colocar essa pessoa nessa roubada. Tá? E vocês vão que, como é muito sigiloso, restritivo, é uma roubada. Não tem por que obrigar essa pessoa a testemunhar e colocar numa situação que talvez ela não consiga sair. Então tem que ter processo crime, ameaça grave, séria e iminente e produção de prova no processo criminal. Ameaça grave, séria e iminente não é qualquer ameaça. Tá? Não é porque o vizinho brigou com o vizinho falou que vai me bater, vai me matar, vai colocar meu nome no Serasa, vai me processar, que justifica a proteção. Tá? O que justifica a proteção, eu até brinco no programa, é assim, eu vou morrer agora. Eu não tenho como sobreviver sozinho. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde ficar. Eu preciso que o Estado me acolhe e me coloque no programa. Porque se eu conseguir evitar essa ameaça por outros meios, mais uma vez, não tem por que colocar no programa. Eu dou um exemplo muito bobo que eu acabei tendo esse contato logo no começo. Foi uma pessoa me ligando, dizendo que jogava bola num campo de futebol de várzea, uma parte do interior, da periferia de São Paulo. E nesse campo, num jogo de futebol, ele arrumou briga com outro time. Nessa confusão, brigou para lá, bateu, não bateu, ameaçaram ele de morte. Ligou para a gente, fui ameaçado, vou morrer, eu quero o programa de proteção. Eu respondi para ele, você consegue jogar bola em outro campo? Falou, consigo, então por que você não vai jogar? É só isso, gente. É mesmo, eu não parei para pensar, você vai jogar em outro lugar, o cara sabe onde você mora, não. Você fez boletim de ocorrência contra ele? Não, foi uma confusão generalizada. Ele sabe o seu endereço? Não. Então muda de campo, segue a vida. Isso é um meio ordinário de repressão da ameaça. Consegue fazer desse jeito? Não tão banal como o exemplo que eu dei, mas você consegue mudar de endereço? Você tem condições para isso? Muda de endereço. Não se meta nessa confusão. E aí, quando a gente fala em meio ordinário, a gente tem a Lei Maria da Penha, que para o programa é essencial que ela seja aplicada. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma mulher que sofre, e a gente sabe que sofre muito. Ela está totalmente desamparada, por mais que a gente tenha algumas ferramentas do Estado, a própria lei, alguns aparelhos que acolhem essa pessoa, mas em algumas situações ela está tão fragilizada que ela acaba não confiando em muita coisa, nem nesses locais. E aí as pessoas, querendo ajudar, encaminham para a gente o programa. Se eu faço um acolhimento dessa pessoa sem ter a aplicação da Lei Maria da Penha, o que pode acontecer? Invariavelmente acontece. Eu retiro essa pessoa do local da ameaça, coloco ela num pouso provisório, que geralmente é uma pousada, um hotel, onde eu vou pedir para ela ficar praticamente incomunicável nesse primeiro período. Essa mulher vai ficar sozinha, talvez venha com família, com filhos, mas eu vou romper todos os vínculos afetivos, comunitários e sociais dessa mulher. Essa mulher, depois de uma semana trancada num quarto de hotel ou de pousada, invariavelmente vai ligar para alguém. E se ela ligou, ela quebrou norma. Se ela quebrou norma, ela coloca em risco ela e o programa. E aí o que acontece? Obrigado a falar, o programa não é para você, e devolver ela para o mesmo lugar de onde ela saiu. Onde o agressor sequer foi comunicado do que aconteceu. Onde o agressor fez o que fez, viu que essa mulher sumiu, essa mulher voltou para a casa dele. E eu não tenho uma medida protetiva contra ele. Então, gente, o que a gente pede? Tente aplicar a Lei Maria da Penha.
Tá? Ah, então eu sei que o cara é um bandido, que ele nunca cumpriu a medida protetiva e que ele tem envolvimento com o criminal, vou ter que aplicar a lei. Não, gente. Se eu tenho violência doméstica pura e simples, e eu não tenho nada que agrave essa violência doméstica, a gente busca a aplicação da Lei Maria da Penha. Se eu tenho um agressor, que é um agressor que já descumpriu medida, que é um agressor com envolvimento criminal, que já tem passagem ou coisa parecida, liga pra gente. Tá? A gente nunca vai deixar de escutar. Liga, a gente vai conversar, vamos trabalhar junto, a gente pode fazer uma proteção mais breve, se for o caso, a gente pode ajudar essa pessoa a divulgar o que aconteceu ou fazer um acolhimento, ponto final. Outra situação complexa quando eu digo isso. Ah, então a pessoa é vítima de violência doméstica, mas vai resolver também testemunhar os crimes que o companheiro pratica. Ótimo. A pessoa ingressa no programa, denuncia o companheiro, denuncia a quadrilha que o companheiro faz parte. Daqui uma semana ela resolve voltar porque ela fez as pazes com o companheiro, porque o companheiro ama ela. O companheiro ama ela. E o agressor que ela denunciou? Então, quando a gente tem uma proteção agravada por condutas de outras pessoas envolvidas e com relação com o agressor, essa triagem tem que ser muito melhor feita para eu não prejudicar essa mulher. Outra situação muito comum que a gente recebe é a mulher, infelizmente, mal orientada, acha que o programa vai proteger, mas a situação dela é briga. Tem uma relação de violência, injúria, calúnia entre eles, mas o problema é pensão e briga pelos filhos. A mulher ingressa no programa, a gente acolhe, a gente faz a proteção, não há medida protetiva, o outro lado arruma um advogado, ela descumpre norma, eu devolvo ela para o mesmo lugar e sou obrigado a informar o juízo que eu pus ela para fora porque ela descumpriu norma. Isso aconteceu, eu não quero mais que aconteça. O meu ofício informando que quebrou norma foi utilizado para uma alienação parental dessa mulher. Tá? Então, vai encaminhar para a gente quando é ameaça grave, séria, iminente e a última medida a ser tomada. E ela devidamente orientada. Porque quando eu recebi a informação que ela perdeu a guarda das crianças e teve um processo de alienação, e o meu ofício que eu digo não, do programa foi usado para justificar, me fez me sentir muito mal. A culpa não foi minha, nem do programa, foi uma orientação mal feita. Então, eu vou deixar esse ponto específico, os colegas do MP, se tiver qualquer dúvida, liga para a gente. Não diga não logo de cara, liga para a doutora Fernanda, ela vai entrar em contato comigo, se quiser entrar em contato comigo direto, não tem problema, vamos conversar junto. Até a gente fez um acolhimento agora, numa situação meio complicada, a pessoa foi traficada, uma mulher traficada, foi vítima de exploração sexual, engravidou, obrigaram ela a ter a criança, entregaram a criança dela para adoção. Então nem o nome da mulher está na certidão. Só que ela tinha tanto medo de falar que ela nunca tinha feito um BO na vida. Se eu for analisar pela lei, eu preciso de processo crime para começar a proteção. O que a gente fez? Doutor, manda para mim, eu trago ela aqui, vou dar o trabalho para a doutora Fernanda, ouve essa moça e vamos começar um processo crime contra essas pessoas. Ela veio para cá, não havia processo, não havia nada, não havia colaboração, ela veio, a doutora Fernanda organizou a oitiva dela, foi ouvida, a gente já acolheu, estamos buscando agora pegar a criança dela de volta para ela e vamos começar um processo contra os agressores. Tá? Então eu parei um pouco para falar bem nessa questão da violência doméstica porque me pega bastante. Eu acho que dá para a gente atuar com um programa, não em todos os casos que chegam, mas pelo menos naqueles mais importantes que a gente consegue atuar, a gente consegue trazer. Só em relação a essa questão da moça, nós aqui do Ministério Público, nós temos o NAVE, né, o equipamento. Inclusive eu quero fazer um agradecimento especialíssimo à doutora Silvia Chaquian, que também nos auxilia, e falar que nós, obviamente, temos que olhar muito mais para a vítima no contexto dos seus direitos e tudo mais. Aquela questão que eu falei da qualidade de prova, é claro que é secundário, mas temos em mente também que os encaminhamentos adequados ao NAVE e tudo isso é de extrema importância, tá? E, de novo, colocar à disposição o CAU criminal para os encaminhamentos, ou então o próprio Provito. O importante é não falarmos não de cara, mas também sabermos filtrar adequadamente. E o NAVE não exclui o Provito não exclui o CRAF. Exatamente. A gente trabalha em harmonia. O que eu consigo ajudar aqui, a gente ajuda. O que a gente conseguir trabalhar em parceria, estamos aqui para isso. Agora eu vou falar um pouco mais do que o programa precisa do MP. Tá? A gente tem a própria lei que define
que para ingresso no programa eu tenho que ter um parecer ministerial, artigo 3º da Lei 9.807. Só que essa lei, quando ela foi criada, ela não previu um acolhimento provisório e nem um acolhimento emergencial. O que a lei determina é que em situações de emergência, quem vai fazer a proteção é a polícia. Só que, talvez vocês tenham conhecimento melhor do que eu, que a polícia talvez não tenha estrutura e nem esse perfil de acolher vítima, né? E não tem prédio, não tem sala, não tem nada para isso. Então, na prática, a gente ficou com uma lacuna. Então, se eu fosse fazer a proteção como a lei determina, eu só faria o acolhimento depois que eu recebo o parecer ministerial. Só que isso ficaria inviável e muitas pessoas já perderiam a vida. Então, o que São Paulo acabou criando? Uma proteção provisória. O que é isso? Eu recebo a informação do pedido pela secretaria, verifico superficialmente se é caso de programa, se tem processo crime, se não tem, se a gente consegue fazer, se a pessoa vai colaborar, se a ameaça grave, se é iminente. E faço um acolhimento provisório. Ele é provisório por quê? Porque ele vai ser definitivo quando eu passar pelo conselho e o conselho analisar o mapa de risco que a equipe vai fazer e o parecer ministerial do MP. Tá? Só que muitas vezes, a gente sabe como funciona o serviço público, a gente tem uma promotoria que o promotor não é o titular, eu tenho, às vezes, férias, substituto, e o promotor nem teve acesso ainda aos autos. Tá? E às vezes isso acaba demorando um pouco para que a gente receba o parecer. Para o programa, a pessoa vai continuar protegida. Qual que é a diferença para a gente ter um parecer e não ter um parecer? Um acolhimento provisório, ele é um acolhimento feito numa pousada, no hotel, onde a pessoa vai ficar realmente incomunicável, a gente não inicia a reinserção social dela segura, que seria emprego, saúde, educação e tudo mais, enquanto a gente tem por conta da lei esse parecer ministerial. Tá? Então, quanto mais tempo demora para a gente ter esse parecer, mais a proteção fica gravosa e custosa para o programa. Que a partir do momento que eu faço o acolhimento definitivo, o conselho aprova uma verba para essa pessoa vai receber o aluguel de uma casa e uma verba mensal que a gente vai entregar para ela. E aí o programa faz um plano de proteção onde todas as necessidades dessa pessoa a gente vai tentar suprir. Saúde, educação, escola, atendimento médico especializado, se for o caso, tudo, até questão de drogadição, questão religiosa, a equipe vai trabalhar com isso. E eu falei, acabei esquecendo de falar como que a equipe atua. A equipe é essa ONG, e eu tenho psicólogo, assistente social e advogado. Qual que é a função dessas pessoas? Verificar as necessidades desse núcleo e tentar supri-las. Eles não advogam para protegido, eles não vão clinicar para protegido, eles apenas vão identificar a necessidade e tentar solucionar. E aí eles são, como a gente fala, os anjos da guarda dessa família. Tá? Então eles estão ali para verificar tudo o que está acontecendo. E o que eles fazem é um trabalho realmente herculano, é maravilhoso. Eu gostaria de poder divulgar isso mais, mas a gente não pode por conta do sigilo. Então, como é que funciona para a gente o programa? Eu tenho que ter esse parecer ministerial para poder fazer o acolhimento definitivo. Antes disso, eu tenho um acolhimento provisório e aí vem um terceiro acolhimento que São Paulo criou, que é o acolhimento emergencial. Às vezes o colega do MP está lá na ponta, no dia de uma audiência, percebeu que a situação estava em risco, que tinha parentes do agressor que não pegar a testemunha, essa pessoa não quer voltar para casa, que não tem como voltar. O que a gente faz? Eu estou aqui em São Paulo e vou imaginar que esse é um caso lá em Ribeirão Preto. Eu consigo mandar uma viatura daqui até lá para buscar essa pessoa? Talvez eu até consiga, mas o tempo que vai demorar, o fórum já fechou. Então o que a gente faz? Olha, gente, a gente não consegue ir até aí, a equipe não vai até o local da ameaça por uma questão de sigilo, ela não vai se expor, e a minha função aqui é preservar a equipe também. O que a gente faz? Olha, você tem um hotel que você conhece aí, Ministério Público, que possa colocar essa pessoa e a gente custeia? Então a gente faz um acordo, vocês conseguem fazer isso? Consigo. MP, ou com auxílio da prefeitura da cidade, consegue colocar essa pessoa no local, manda a nota fiscal para a gente paga a despesa e depois a gente vai buscar, ou quem encaminhou traz para a gente. Eu vou fazer um parênteses com relação ao transporte. A equipe não vai até o local da ameaça, a triagem é feita na sede do programa. Por quê? Geralmente essa pessoa que está em risco, ela confia em quem ela falou na ponta. Mesmo que eu queira ajudar e mande uma viatura daqui, buscar essa pessoa lá, dificilmente ela vai entrar na viatura, porque ela vai estar com medo. Então o que a gente pede, se ela confia em você que está fazendo encaminhamento para a gente,
tente organizar o transporte dela. Tá? Em último caso, a gente vai pegar a viatura e vai até lá. Mas esse transporte demora tempo e numa brincadeira dessa, se a gente não conseguir, se a ponta não conseguir colocar essa pessoa no local seguro, nunca aconteceu, mas vai que acontece um ataque. Eu até imagino as dúvidas que possam surgir aos colegas. Pela sua experiência, nesses acolhimentos emergenciais, quem normalmente faz esse transporte? O pessoal pede o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda. Quem que pode fazer? Quem mais adequadamente pode fazer essa ponta? Porque também pode ser muito perigoso o promotor colocar a pessoa dentro do próprio carro e levar até o hotel, por mais que tenha esse contato. O que a gente busca, assim, os centros de assistência social da região, geralmente quem mais consegue fazer. Eles têm uma van que a prefeitura fornece, eles têm um local geralmente sigiloso, que eles conhecem, um abrigo ou coisa parecida, que podem colocar período curto, né, que sabe que é seguro. Em último caso, a gente pede o auxílio das forças policiais da região e, às vezes, em último caso, o próprio Ministério Público. Mas, assim, é a exceção da exceção, quando eu não consigo de jeito nenhum. E se eu não conseguir com o Ministério Público, aí, em último caso, eu falo, segura aí que está indo a viatura para ir. Mas aí tem essa questão do tempo que acaba colocando em risco essa pessoa para ser trazida para cá. Mas o importante dessa história toda é assim, a gente nunca vai deixar de trazer. O que a gente tenta fazer é agilizar o atendimento e colocar essa pessoa no local seguro, para depois a gente fazer esse transporte de uma maneira mais segura, tá? Então eu tenho esse acolhimento emergencial, eu tenho acolhimento provisório, eu tenho acolhimento definitivo. Durante o acolhimento, e depois que eu pensei nesse acolhimento, como acionar o programa? Simples, depois pode pedir para a doutora, liga, me manda um e-mail, ponto, eu não preciso de mais nada. Programa de proteção não tem burocracia alguma. Se eu estiver sentado na minha mesa, alguém bater na triagem lá e falar assim, preciso de atendimento do programa, eu vou descer e vou atender. Eu não quero ofício, eu não quero nada. O programa, o Provita, não tem burocracia, agora tem um monte de requisito. E aí que é o problema. Então, tá com uma dúvida? Doutora Fernanda, ela vai falar, liga para o Marco. Se tiver meu telefone, pode ligar direto. Não passando por cima dela, por favor. Mas pode ligar, que a gente vai atender. No horário do telefone aqui a gente atende. Então, é instantâneo. Dificilmente eu demoro mais do que meia hora, demorar uma hora para responder o e-mail, porque eu estou aqui hoje. Mas é instantâneo, o e-mail fica aberto e eu estou recebendo. Então liga para mim. O mais importante tá na dúvida, liga. Tá na dúvida, olha, eu tenho 99% de chance de não ser acolhido e tem 1% que liga por causa de 1%. Que pode ser que a gente pense numa solução juntos. Tá? Então, eu tenho esse sistema de acolhimento emergencial, provisório e definitivo. E o contato com a gente é essencial. E como o Provita faz quando a gente pensa em triagem do programa? Então, primeira coisa é verificar, como eu falei, processo crime. Segunda coisa, se essa colaboração vai ser efetiva na produção de prova. Terceiro, se os meios convencionais, eles vão ser e vão. Quem vai informar isso para a gente? A primeira conversa que eu tenho com o protegido e depois o parecer ministerial. No parecer ministerial, eu tenho que saber, a ameaça é grave e séria iminente? Olha a organização criminosa, o cara já descumpriu medidas, se for em caso de Lei Maria da Penha, eu tenho ele essencial na produção de prova, eu preciso que me pede isso aí para mim. Outra coisa muito importante para a gente, eu falei que eu não tenho burocracia, mas eu tenho requisitos. Então, quando eu recebo um pedido do Ministério Público, o que eu preciso? Dados da pessoa. Se vocês souberem alguma situação de saúde dela, por favor, informe para a gente. Documentos, RG, CPF, que eu boto essa pessoa numa pousada, se eu não tiver, eu não consigo colocar, tudo de criança. Eu preciso saber o mínimo a respeito da ameaça. Eu não tenho que saber naquele momento as peças processuais, nada disso. Olha, é uma ameaça por causa de um roubo que ocorreu na cidade tal. O agressor, pelo que a gente sabe, tem envolvimento em outras cidades. E a vítima, se vocês souberem, ela também tem parentes em cidades vizinhas. Por que eu preciso disso? Eu vou receber essa pessoa e numa análise superficial falar, olha, segundo as informações que eu tenho, eu consigo colocar essa pessoa, por exemplo, no hotel aqui no centro da cidade. Porque toda ameaça é em Araçatuba. Isso já aconteceu. Eu coloco a pessoa na cidade e no dia seguinte a pessoa fala, nossa, minha cunhada mora ali, ó. A gente não sabia disso. Ou o parente do agressor é vizinho do hotel que eu estou. Então, eu preciso dessa informação para conseguir criar pelo menos uma forma segura de acolhimento provisório dela. Ou parecer ministerial, que vai ser um documento feito com um pouco mais de calma,
pelo MP, aí já vem tal da ameaça, risco, envolvimento do agressor. Inclusive a gente tem um modelo, que não é mais modelo, é roteiro, que a gente fez junto com o Calcrim, que eu encaminho para todos que me pedem, quando eu vou pedir o parecer, que são um roteiro em forma de perguntas, tá? Então foi feito com o Calcrim junto com o Provita para facilitar a emissão do parecer. Então, manda para a gente vai receber. Uma coisa que tem que ficar claro para o programa e para todo mundo é que o Provita é um programa voluntário, tá? A gente não obriga ninguém a ficar aqui, tá? E também não dá para obrigar o programa a acolher ninguém. Se essa pessoa não tiver perfil para o programa e o Provita dizer não na figura do seu conselho, mesmo se o parecer for favorável, vai ser não. Mesmo se eu tiver uma ordem judicial para acolher e a gente dizer não, é não. O Conselho Deliberativo do Provita é a instância máxima de deliberação. E às vezes a gente recebe muitos pedidos assim, o cara é a minha única testemunha, nós estamos com um caso agora para discutir. É a única testemunha, só tem ele no processo, a gente entende, mas ele esteve no programa, quebrou norma com celular, quebrou norma em contato com agressores, agrediu a própria mulher no programa, ameaçou protegido, ameaçou perdoar a equipe, a gente foi obrigado a colocar ele para fora do programa. E ele pede o retorno ao programa. A gente nunca nega um pedido de pronto, todos eles passam para o conselho. O conselho analisou e falou, ó, entrevista ele de novo virtualmente para verificar o que está acontecendo. A gente não diz não, a gente vai reanalisar. Por que isso é muito importante para a gente? A gente tem hoje um problema de infiltração. A gente tem hoje problemas de pessoas que descumprem essas normas e colocam em risco o programa de forma grave. Há pouco tempo nós tivemos um caso, é ruim divulgar aqui, que a pessoa colocou um rastreador em uma mochila para entregar uma das protegidas para saber onde essa pessoa estava. Se não é um cuidado da equipe em verificar isso acontece, e essa pessoa que está protegida é atacada, a gente tem a falência inteira de um programa. Então a gente é muito chato com isso. Então o que a gente analisa quando a gente pensa em acolhimento? Essas normas que eu falei, ameaça grave de sede iminente, impossibilidade de coibir ameaças pelos meios convencionais, produção de relevante, né, na produção de prova. E por que eu estou sendo chato em repetir isso? Porque tem que ficar gravado mesmo. E o pior de tudo, adesão às regras de proteção. Tá? O que o programa faz? A gente protege com o quê? Sigilo. Eu não protejo ninguém com segurança do lado dela, com colete à prova de bala. Isso não protege ninguém. Tá? A gente tinha aquela história do traficante que foi morto no Paraguai com uma .50 numa van. Outro caso daquele rapaz que morreu no aeroporto, ele tinha um monte de segurança, mataram lá. E quando a gente pensa em programa de proteção, os nossos ameaçadores, ou é esse tipo de perfil, que a grande maioria hoje é organização criminosa, ou é uma coisa que é mais complexa para a gente ainda, que é violência doméstica. A organização criminosa, se achar, mata, mas não vai gastar dinheiro atrás, gastar dinheiro ainda atrás. O homem violentador, ele vai atrás a vida inteira dele. Então a gente acabou tendo identidade e tudo mais. Então, eu tenho que ter o sigilo já como ferramenta de proteção, porque é ele que vai proteger. Então a pessoa ingressa no programa, primeiro momento, sem telefone, sem internet, sem contato com parentes e amigos, sem poder voltar ao local da ameaça, sem poder trabalhar, vai ficar às custas do programa. Quebrou norma, a gente não põe para fora imediatamente, a gente faz uma repactuação. Mas se essa quebra de norma for uma quebra de norma muito grave, a gente vai ser obrigado a realmente não proteger e colocar na rua. Só para vocês terem uma ideia como o programa atua, desde que eu estou no programa há quase 13 anos, a gente só excluiu 3 pessoas. Nós protegemos mais de 3.000 pessoas. Você vê como é o último dos últimos casos a gente coloca alguém na rua. Tá? Assim, é o último dos últimos mesmo. E é um processo bem trabalhoso, porque a gente garante contraditório para a defesa, tem advogado para defender a pessoa e tudo mais. Então a gente só faz isso em último caso. E por que a gente tem esse número bem pequeno de exclusão do programa? Porque a triagem tem que ser bem feita. Quando a pessoa ingressa no programa, ela foi triada no começo, e ela foi informada todos esses requisitos, que ela vai ter que produzir prova, que não tem outra forma de proteger ela sabe o que ela vai fazer aqui. E aí a proteção é uma proteção maravilhosa. Eu sempre falo isso, eu gosto de poder filmar e tirar uma foto de uma mulher o dia que ela ingressa no programa e o dia que ela sai. Eu não reconheço a maioria dessas mulheres fisicamente.
É uma mudança assustadora para o bem. Por quê? Porque como elas têm ausência de Estado durante a vida inteira delas, não só a mulher, mas todos os protegidos, quando ingressam no programa, eles utilizam aquilo que o programa dá para eles, então emprego, educação, saúde, essa pessoa consegue aproveitar tudo isso. Se ela quiser fazer curso profissionalizante, a gente vai pagar, até faculdade nós pagamos. Ela consegue fazer isso, ela começa a ser realmente uma cidadã. E aí, o programa, diz a lei que vai ficar protegido por 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período ad eterno. O processo não acaba em 2 anos, a gente não consegue finalizar a proteção por conta desse período, mas a gente tem o pedido de sair do programa com uma média de 1 ano e 4 meses. Então a pessoa ingressou no programa, reinseriu, aprendeu, estudou, arrumou emprego, ela pede para sair. E aí ela sai sabendo se proteger, sai sabendo usar um celular, sai sabendo, no caso da violência doméstica, que não precisa de homem mais para viver, vai ter se quiser. E ela consegue andar com as próprias pernas. E aí eu digo que é reinserção social segura e cidadã. E o que eu preciso depois que eu ingressei no programa do Ministério Público? Eu sou promotor, eu dei um parecer ministerial e acabou meu trabalho. Infelizmente não. A gente precisa do Ministério Público informações de certa forma recorrentes. Porque às vezes o agressor foi solto e a gente não sabe. E aí a família da vítima que está no local dos fatos é procurada pelo agressor. E aí num contato a gente descobre que essa mulher está apavorada, que ameaçaram a família nem contato com a gente tinha. A gente vai ter que correr atrás para resolver. Às vezes a gente tem um agravamento nesse processo crime, com descoberta de outros crimes, que a testemunha pode ser ouvida e a gente acaba não sabendo. Aí a pessoa pede para sair, deixa um telefone, me pede para ouvir, a gente não sabe mais onde essa pessoa está. Como eu disse, o processo é voluntário, a pessoa vai embora a hora que ela quiser. Então, durante o processo, a gente precisa desse estreitamento com o promotor ou promotora responsável pelo processo, para que a gente consiga atualizar essas informações sempre que a gente precisar. Outra coisa que a gente pede, e se o promotor puder ajudar a gente nisso, é o sigilo nos autos, tá? E para o programa esse sigilo funciona de forma diferente. Quando a gente fala em provimento 32, eu tenho os dados da testemunha omitidos no processo, que depois o advogado tem acesso. Quando fala em programa, a gente não tem preocupação nenhuma com os dados da pessoa, porque ela não vai ser encontrada. Tá? Então tudo que entrar e sair vai passar pela Secretaria Executiva. Eu não vou saber, não quero saber onde essas pessoas estão. Porque se eu ficar sabendo, é só me pegar na porta da cadeira, dar um tapa na minha orelha e eu vou contar tudo para todo mundo. Tá? Vai funcionar assim, então eu não sei, não quero saber. E eu preciso que, dentro desse sistema, esse sigilo seja garantido. Então, quando eu recebo um pedido de apresentação de testemunha, o que a gente pede muito? Às vezes o promotor não vai ouvir essa testemunha no processo, vai ouvir antes ainda, né? quer conversar, quer saber o que está acontecendo. E pede para a gente fazer isso. O que eu peço? Tente fazer isso virtualmente para a gente. Como a doutora falou, e agora eu quero ressaltar bem isso, quando tem uma pessoa no programa que aderiu às normas, a prova é muito melhor. É muito mais qualificada. Tanto que a gente tem informações de vários juízes que falam assim, quando eu pego o processo, bato o olho e vejo provita, a situação é séria. Porque eles sabem que a pessoa que está no programa não está lá à toa. Quando o promotor olha e fala que a situação já conhece o programa, fala isso aqui é programa, ele sabe que quando a gente for apresentar essa pessoa numa oitiva, no fórum, a gente mais uma vez tenta ser virtual, para o promotor, que ela vai ter tranquilidade para falar. E por que eu estou voltando a falar virtualmente? Veio a pandemia, tudo virou virtual, a gente começou a executar e se percebemos o seguinte: quando eu tenho que levar uma pessoa presencialmente a algum lugar para ser ouvida, ela já entra em pânico, porque é o local onde ela sofreu as ameaças. Quando eu consigo fazer isso num local seguro, com a equipe do lado, eu vou estar do lado, se identificando, o testemunho dessa pessoa é muito melhor. A gente ouviu uma mulher agora que ela na audiência falou, eu estou sofrendo isso há 12 anos e é a primeira vez que eu falo isso para alguém. E ela tinha passado por todos os aparelhos que tratam de violência doméstica. E ela nunca teve a tranquilidade de falar aquilo, porque mesmo naquele aparelho, é na cidade onde ela morava, onde o agressor passava na porta. Ela não tinha tranquilidade. No programa ela sabia que ela podia falar. Então a gente pede
para o MP essa questão do sigilo, essa questão de poder fazer essa oitiva dela virtualmente. Se não tiver jeito, a gente vai levar, tá? Pode ficar tranquilo que a gente leva, mas se puder evitar, a gente faz isso. E a celeridade processual. A celeridade para a gente é importantíssima, porque se eu tenho um parecer ministerial logo no começo do processo, o programa já pode iniciar essa reinserção social dela. Então eu já vou colocar ela numa casa, no local seguro, onde ela vai seguir a vida, se ela seguir todas as normas. Eu tenho abreviado muito mais o tempo de proteção. Porque aí a pessoa, usando o programa, já percebe que onde ela está é onde ela vai ficar, e ela vai buscar o que o programa dá para ela e vai seguir a vida. Quando eu não tenho essa celeridade, eu não consigo desligar essa pessoa no tempo mais curto. Eu acabo prolongando essa restrição da vida dessa pessoa. E hoje, gente, a gente tem as questões de tecnologia que afetam o programa de uma forma muito grave. Como eu consigo proteger uma pré-adolescente sem dar um smartphone para ela? Ela vira um ET dentro da sala de aula. E hoje o smartphone é serviço essencial, só que é uma ferramenta de busca de pessoas fantásticas. Dar um smartphone hoje para uma pessoa que não sabe usar esse smartphone é colocar ele em risco. E colocar o programa todo em risco. Principalmente quando tem vítima de violência doméstica. Porque a mulher não fala com o marido, mas a neta quer falar com o avô. A neta manda uma mensagem para o avô fala com o agressor que conversou com a neta, pronto. A gente já tem um problemão aí. Outra coisa que a gente precisa, e aí a gente conta muito com a colaboração do MP, a lei garante o sigilo de imagem e dados da pessoa. Muitas vezes o que acontece? A pessoa, uma audiência presencial, a gente vai levar ela com essa touca. E aí, lógico, o advogado da outra parte vai querer apontar, mas como é que eu sei que essa pessoa é a pessoa mesmo? E aí vira aquele conflito, né? Vou tirar a touca dela, mostro a cara, não mostro a cara, como eu garanto isso? Como a gente fez? Não tem uma regra que determina isso. Como a gente resolveu isso? A gente conversa com o juiz, pede para o MP estar junto, o juiz vai certificar numa sala separada quem é aquela pessoa, certifica nos autos, bota a touca e vai para o plenário. A gente consegue fazer júri assim, não tem problema. E hoje, o júri a gente consegue fazer até com a testemunha virtualmente, para garantir isso. Quando eu falo em audiência virtual, para a gente, também não tem uma norma ainda que regulamenta isso. Como funciona? O e-mail vai vir para o programa, tá? Então, muitas vezes eu faço oitivas das testemunhas só com o MP. Então, vocês vão encaminhar o e-mail para o programa, o link com o acesso à reunião. Eu vou entrar na reunião primeiro, vou me identificar, vou dizer que eu estou lá, Marco Alexandre Avanço, do programa, aqui do lado tem uma sala onde a testemunha está aguardando. A hora que vocês liberarem para eu trazer ela, eu vou trazer, mas eu peço já que qualifiquem ela sem estar gravando. E quando for começar essa oitiva, eu vou apagar a câmera. E já tivemos confusão em que a pessoa, não, se você não pode desligar a câmera, eu falei, eu vou desligar. Não, não vai, eu vou. E que eu desliguei, aí deu um problemão, e graças a Deus com a ajuda do MP, aqui do Calcrim e do Judiciário, a gente resolveu o problema. Por uma questão de falta de entendimento do que está acontecendo. Porque do outro lado, mas como é que eu vou saber se ela que está falando comigo? Como é que eu vou saber se não trocou a pessoa de lá? E aí a gente fala, gente, o programa não faz parte do processo, a gente está lá como um colaborador da justiça, a gente não tem interesse nenhum no conteúdo que a pessoa vai falar. O que a gente está lá para fazer é fazer ela ter tranquilidade para falar o que ela tiver que falar. A gente não interfere em absolutamente nada do que ela está falando. A única coisa que a gente faz, e aí vai ter uma pessoa sempre presente nessa oitiva, é verificar a rigidez do programa. Se tiver alguma pergunta que vai violar o sigilo onde essa pessoa está, aí a gente vai interferir. E vai pedir, excelência, aí é temerário, fere e viola o sigilo, é o máximo que a gente faz. Tá? Então, ou fica eu presenciando essa oitiva, ou alguém da própria equipe. Então, assim, agradeço por poder falar um pouco mais do programa. Já me coloco à disposição para qualquer contato, tá? Eu tenho o telefone do programa, depois pode consultar a doutora Fernanda que ela vai passar, que é o 3104 4041 São Paulo. Tem o celular que é o 11 970 81 4823. Pode entrar em contato comigo. Só não peço para fazer isso na sexta-feira e mandar protegido às sexta-feira às 5 da tarde. Por favor, gente, porque eu não tenho onde colocar essa pessoa, tá? Só não faça isso. Mas a gente está disposto aqui a ajudar no que precisar. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente,
comigo, com a doutora Fernanda no Calcrim, e a gente está aqui para somar, gente. O que precisar, estamos à disposição. E mais uma vez, obrigado. Obrigada, doutor Marco. Eu tenho certeza que teria mais horas para falar, né? O Provita, ele rende bastante assunto. Foi muito boa a exposição, eu tenho certeza que os colegas vão aproveitar muito essas informações preciosas. Na verdade, todo mundo, quem precisar pode acionar diretamente o Calcrim, pode me chamar pelo Teams, Fernanda Priscila pelo Teams, tá? Pode me chamar que eu passo para o doutor Marco, ou então nesse telefone que ele passou. Eu vou contar um segredo. Se acontecer, porque sexta-feira é o dia que tudo acontece, tá? Se acontecer de aparecer uma testemunha sexta-feira às 5, eles vão dar um jeito. É só uma brincadeira. E eu esqueci de falar no começo que o Dr. Marco está há mais de 20 anos à frente do Provita. O Provita tem 25... Não, estou 14. 14, desculpa. 14. Mais de 10 anos, eu ia falar. À frente do Provita, está 14 já. Então tem uma vasta experiência. Tenho certeza também que ficaram algumas dúvidas relacionadas ao parecer ministerial. Podem acionar a gente, que a gente manda o modelo, manda o formulário. De qualquer forma, está na página do Calcrim, né? Tem uma parte lá do Provita, que tem a legislação, tem tudo bonitinho, e tem o modelo desse formulário. Não tem grandes formalidades, tá? É mais uma junção de informações. E se quiserem também acionar diretamente o Provita, tem um e-mail que é o provita@justica.sp.gov.br, que também cai direto lá com o Dr. Marco, que vai dar uma resposta, mas fiquem à vontade de usar o Calcrim como intermediador, né? E mais uma vez agradeço a escola, agradeço o Dr. Marco. Já adianto que muito provavelmente ao longo do ano que vem nós vamos fazer um bate-papo do Centro de Apoio, também com o Dr. Marco, para que aí os colegas possam debater diretamente com ele, possam trazer as suas dúvidas e etc. Bom, muito obrigada.